Para mim era uma forma de sobrevivência, de eu ganhar aquele dinheiro ali, né? Mas você começou a falar umas coisas tão grandes que para mim, naquele momento, na visão onde eu tava, eu imaginei, nossa, mas isso é muito difícil um dia chegar lá. E engraçado que hoje cada coisa foi se realizando. Fala pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Fala Sobral. E eu tô aqui, vocês lembram, quem assistiu aí o primeiro episódio, onde eu falei que eu conheci uma menina do crochê tomando shake, né? E hoje eu trouxe essa menina, tá aqui comigo, né? Seja bem-vinda, Andréa Passotti. Obrigada, Marcelo. É uma honra estar aqui participando dessa nova fase da sua vida aí, que assim como a minha vida, tenho certeza que vai ajudar e mudar a vida de muitas pessoas aqui. Maravilha. Então, a gente tem aquela frase, né, que diz que melhor do que... A gente não tem que só matar a cobra, né? A gente tem que mostrar a cobra morta também, né? Então, o objetivo desse podcast é mostrar para você que o digital, ele é um meio, ele é uma ferramenta. E quando você leva esse negócio, você olha como um negócio e você leva ele a sério, né? Não tem limite de onde você pode chegar. Então é muito interessante porque eu posso dizer que isso aqui, ó, o crochê mudou as nossas vidas, né? Mudou a minha e da Andréia. E hoje você vai entender o que aconteceu ao longo desses quase 4 anos que a gente tá junto, né? A gente é sócio em 3 negócios, na verdade. Começou com 1 e hoje já são 3. Eu brinco que eu tenho mais contrato assinado com a Andréa do que ela tem com o marido dela. Meu sócio preferido e único. E único, né? Então, Andréa, eu queria que você comentasse o seguinte: você sempre esteve envolvida, embora eu conheça muito bem a sua história, né? Porque na maioria das vezes quem faz os scripts sou eu, mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal e dissesse o seguinte: como é que você veio parar no crochê até aquele primeiro momento que a gente se conheceu? Então, como é que foi sua vida lá no início? Da onde o crochê surgiu, né? Porque geralmente eu mesmo, quando pensava em crochê, me remetia à avó, coisa de pessoa, não de uma pessoa mais jovem fazer, né? Mas de uma pessoa mais velha. Então, como é que o crochê até que momento chegou, né? E depois desse momento que a gente se conheceu, e a gente vai entrando nesse assunto aí, que se deixar aqui tem horas para poder conversar, mas a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Mas é isso mesmo, remete à avó, remete à mãe. Eu aprendi crochê na infância, né? Eu nasci no interior do estado e a tradição era aprender artes manuais, todo tipo de artesanato, e o crochê foi um dos que eu aprendi. Só que eu fui educada para casar e acabei indo estudar. A gente aprende a fazer as técnicas para fazer pra gente, para enfeitar a nossa casa. Então, eu aprendi o crochê para isso. Um hobby, né? Um hobby, exato. Um hobby e uma tradição mesmo, de fazer as coisas para dentro de casa, para enfeitar a casa. Nunca para você foi uma questão financeira, assim? Nunca você imaginou? Não, até adulta, não. Nunca foi. Só que chega um momento na vida que acontecem algumas coisas que nos empurram para um caminho que a gente não sabe, que a gente não tem explicação. Eu sei bem o que é isso. Tem o dia do basta. Tem o dia do basta. E quando eu me divorciei do pai da minha filha, eu tive que mudar de cidade, eu morava no interior, vim morar aqui na capital do Espírito Santo, Vitória, e passei a viver uma vida um pouco pior do que eu estava habituada lá, né? Porque eu estava morando de favor na casa da minha irmã, o que eu ganhava era um salário mínimo, eu tinha que sustentar a minha filha. Então, eu fiquei numa situação em que eu tive que encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro. Tem uma história do carro no meio dessa história aí, né? A partilha de bens foi bem interessante sua, né? Muito justa. Muito justa. Conta pro pessoal que essa história é boa. Quando eu me divorciei, a casa estava construída no terreno da mãe dele, né, do pai da minha filha, ou seja, eu não consegui nada. Tirar a casa de lá, não consegui tirar. Não dava para vender porque era meio lote. A casa ficou dividida.
Metade de uma casa no lote, outra metade no outro lote. Entendi. Então, e aí você dava ficou pra com o quê? Se vender. você não ficou com a casa? Eu fiquei com um carro, um Fiat Uno 2005, financiado. 10 anos de uso. 10 anos de uso, eu tinha pago 1 ano e meio e a financiamento era em 5 anos. Maravilha. Tava no meu nome. Então você trouxe uma bíblia de prestação. Exato, uma bíblia de prestação. Não foi Quanto que era a parcela disso? Era R$397. R$400. E você ganhava quanto na época? O meu primeiro salário foi 1.000. 1.000? Aqui em Vitória. Então 40% do seu pagamento era comprometido com esse carro. Exato, mas tinha também a minha filha que estudava em um horário, eu trabalhava o dia todo, porque eu vim morar de favor aqui em Vitória e eu comecei a trabalhar na escola de música do meu cunhado. Então era o dia inteiro. Então tinha que alguém tomar conta da minha filha. E aí você fazia o quê? Ia mais 200 para a menina que tomava conta dela. Entendi. Aí já foi 60%. E aí sobrava R$400. Para fazer tudo, né? Botar gasolina do carro, comer, né? Vestir minha filha, comprar as coisas. Não sobrava nem para ajudar a minha irmã dentro de casa, fazer uma feira, nada disso. Então, nesse momento, eu falei, eu preciso dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Só que quando a gente não tem clareza, a gente geralmente vai para uma coisa que a gente sabe fazer. E aí o artesanato voltou, eu senti uma oportunidade de vender o meu artesanato, e não só o crochê veio um pouquinho depois, na própria escola de música onde eu trabalhava. Eu vi ali clientes que eu podia vender. Sim, sim. Eram restritos. Geralmente, eu acredito que quem leva o filho para a música é mulher. Aí você começou a pensar, o que eu posso vender para essas mulheres que vêm aqui? Isso. E por ser uma escola de música particular, as pessoas que iam ali são pessoas que tinham dinheiro, né? Tinham uma condição financeira. Exato. Então elas davam presente para os professores, para o professor de música, para o professor de natação, que as crianças iam. E aí eu comecei a trabalhar o artesanato em cima desse público. Entendi. Então eu fazia tiarinha de lacinho de cabelo, xuxinha, necessaire costurada, porque aí servia de lembrança. Eu trazia artesanatos que eu via porque os meus clientes teriam interesse em comprar. Só pegando um gancho no que você falou, como que a necessidade faz o sapo pular, né? Exato. É impressionante que sempre uma virada de chave vem antes, sempre vem de um deserto, num momento difícil, né? Eu acho que a gente aprende muito no momento ruim, né? Porque o momento bom tá tudo bom, né? A gente não se esforça tanto. Agora, é impressionante a mola que vira, ainda mais no seu caso, né? Que é diferente do meu, que não tenho filho e tal, mas o seu caso que ainda envolvia filha, envolvia estar morando dentro da casa de favor familiar, né? Eu acho que realmente era uma situação que dói, né? Tipo assim. E eu não queria voltar para aquela condição, porque lá no interior ele era alcoólatra, então eu meio que sair daquela situação. Então eu queria fazer qualquer coisa que fosse lícita para poder eu conseguir sobreviver naquela selva ali. Para fazer uma renda extra. Exato. Entendi. E aí, como é que chegou até as bolsas? Como é que foi assim essa trajetória aí? Você falou que fez lacinho, fez um monte de coisas personalizados. Eu brinco, né, que eu chamo de pular de galho em galho, né? Eu tinha X clientes ali, e aí quando eu percebia que elas estavam saturadas daquele produto, eu pesquisava outro produto para vender para elas, para as mesmas. Para as mesmas. Então, por isso que eu pulava de galho em galho com muita frequência. Uma hora eu estava mexendo com madeira, outra hora com pérola, outra hora com costura. E aí, nas indas e vindas dos armarinhos para comprar as matérias-primas, eu descobri o fio de malha, que foi a minha primeira matéria-prima utilizada, que há quase 7 anos atrás, que foi quando isso aconteceu, não existiam os produtos com a qualidade que a gente trabalha hoje. Mas eu achei interessante porque eu vi um rolo grande. Falei, meu Deus, o que faz com isso, né? E aí, perguntando à menina do armarinho, ela falou, não, isso aí faz crochê. Eu olhei para aquilo e falei, como que faz crochê? Porque, como você mesmo disse, a gente lembra da infância, a gente lembra da avó, da aquelas mãe. Agulhas fininhas. Agulhas fininhas, né? Eu já fiz trabalho com isso já, né? Teve uma época na escola, eu sempre fui de fazer um dinheiro extra, né?
Então eu tive uma época na escola que eu aprendi a fazer umas pulseiras, a gente cortava um pedaço de plástico, de garrafa, e a gente colocava comprava o fio de crochê, né? E ia passando e fazendo a letra do nome das pessoas, né? E aí eu vendia 10 centavos a letra. Então quando eu pegava um nome bonito, né? Tipo assim, Amarilda, aí você ganha dinheiro, Marilda, 8. Agora quando era Ana, que era 30 centavos, era de desanimar. Mas assim, então eu já tive esse... Então, quando eu ouvia falar de crochê, né? E anos eu nunca ouvi falar de crochê, me remetia àquele crochê lá de antigamente, né? Da linha fininha, da agulha, sabia que era uma agulha fina. Então, você chegou num outro crochê, né? Que hoje chama de moderno, né? Isso. E interessante é que o momento que eu cheguei no crochê moderno estava se aproximando da Páscoa. E eu já estava pensando o que eu ia oferecer para as clientes para elas presentearem as pessoas ou comprarem. Entendi. E aí, quando eu descobri o fio de malha, eu pensei, vou começar com os cestinhos, uns cachepozinhos, para poder colocar chocolate dentro, e a pessoa já entrega o chocolate, porque ela já era tradição na Páscoa de chocolate. E aí eu comecei com o fio de malha fazendo esses cestinhos e vendendo para essas clientes, até que um belo dia, um professor da escola de música virou para mim e falou assim, Andréia, deixa de ser besta, menina. Por que você está fazendo esses cachepozinhos aí, vendendo a 10, 15 reais? Faz bolsa. A mulherada vai se apaixonar, você vai vender 150, 200 reais. Primeira coisa que eu pensei foi, gente, eu não sei fazer bolsa. E eu externei isso para ele, eu falei, toma vergonha nessa cara. Vai na internet, olha o tanto de coisa que você fez. Vai na internet e busca. E assim... eu comecei a fazer as bolsas para vender para essas clientes. E eu fiz um dinheiro ali naquela época que eu nunca tinha visto. Algumas vezes eu vendia 4, 5 bolsas. Eu tinha o salário do mês inteiro que eu trabalhava ali. Entendi. Né? Vendendo as bolsas. Isso há quase 7 anos atrás, né? Você teve um momento que foi... que eu acho que talvez seja o mais desafiador. Eu acho que é normal hoje as pessoas buscarem uma renda extra. Só não busca uma renda extra quem é acomodado. Né? Se você é acomodado, provavelmente nem assistindo esse conteúdo aqui você tá. Né? Mas se você não é normal a pessoa... Eu mesmo já fiz várias rendas extras. Né? Mas como é que... Até que chegou num certo ponto que você tomou uma decisão que eu acho... como é que foi até a sua decisão de você resolver largar o emprego, né? Porque eu acho isso, querendo ou não, a gente se agarra num emprego e aquilo é o certo. Mesmo que seja pouco, é aquela frase que a gente ouve, né? Eu ouvia da minha avó, mais vale pingar do que secar, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então, como é que foi esse processo até você chegar e sair para se dedicar às bolsas, né? Logo no início, quando eu comecei a fazer as bolsas, eu já... percebia que eu fazia coisas diferentes do que eu via. E aí comecei a postar no Instagram, que era mato naquela época. 2000 e quando isso? 2017. 2017. São 8 anos atrás. Não, 6 anos atrás. Isso. Foi quando eu montei o meu Instagram, que na época era Andréia Artesanatos. Andréia Artesanatos. Era esse. Muito bom o nome. Super criativo. Eu fazia de tudo, né? E não tinha noção de nada. E aí eu comecei a me envolver, porque quando a gente começa a trabalhar com uma coisa nova, você começa a pesquisar sobre aquilo. E eu comecei a me envolver com outras pessoas que também faziam crochê para vender. Bolsas especificamente. E aí elas começaram a ver os meus modelos também, essas mulheres que também faziam crochê, e pediam para eu ensinar. E aí eu comecei a ensinar na internet, em lives, que na época ficavam só 24 horas disponíveis. Peraí, conta aí. Você abriu uma live, em que estrutura você tinha para fazer isso? Coitado o estúdio? Como que era seu estúdio? Conta aí. Meu estúdio era no quarto. Então, eu trabalhava fora, meu marido também. Eu chegava em casa às 19 horas, eu abria a live. Ele fazia um chá pra mim que ele tirava de um pé que tinha de cidreira. De cidreira, o chazinho do Dudu. O chazinho do Dudu. Eu tinha... A televisão era pregada assim numa parede, né, no alto. E tinha uma madeirinha que a gente tinha colocado ali
para botar o aparelho da televisão, né? De DVD. Que, tipo né? uma prateleira. Uma prateleira, mas era aquela prateleira de pobre mesmo. Aquela que você fura na parede ali. Como é que é o nome daquele? Francesa, bota uma mão francesa. Exato. Né? Então eu pegava aquele suporte que faz assim, na mão francesa, botava o celular, então ele pegava em cima e eu pegava a minha cômoda do quarto como a mesa. Botava um pano, então eu fazia a parte inicial virada para mim. Agora vamos lá, gente, virava aquilo para baixo. Você cobrava para fazer isso? No início não, eu comecei a fazer porque elas começaram a pedir e eu comecei a gostar daquilo. Olha só. E aí, por que você não vende uma aula, Andréia? Você podia estar ganhando dinheiro, não só o gratuito. E aí eu comecei a rentabilizar isso. Tem uma coisa muito profunda no que você trouxe agora, que eu acho que acho que é a sua grande chave, assim. Várias qualidades que você tem, mas uma delas é, gente, não tem jeito. Quando você entrega valor, as pessoas elas vão comprar de você. O que você fez, e eu sei a sua história em detalhes, né, mas estou querendo tirar aqui de você. Você fez quantas lives, por exemplo? Eu sei que você tem uma bolsa que é a cestinha. Você fez quantas lives ensinando essa bolsa? Eu ensinei essa bolsa, Marcelo, eu acho que mais de 20 vezes, com certeza, gratuito. 20 lives. 20 lives ensinando a mesma bolsa. Ensinando a mesma bolsa. Porque só ficava 24 horas. Na época não salvava. Não salvava, né? Então, assim, a minha pergunta para você é, vamos supor que cada live dessa durava 1 hora. Era um pouquinho mais, você me conhece, né? Era 1 hora e meia. Porque a André é dos detalhes, ela faz os pulos do gato dela e tal. Gente, são mais de 20 horas de entrega de valor, porque ela está ensinando algo em que a pessoa vai colocar lá em prática e fazer. Né? Então, geralmente, isso gera uma reciprocidade, né? A pessoa, ela, do lado de lá, ela fica com aquele sentimento de que eu tenho que agradar essa pessoa de alguma forma, eu tenho que pagar por isso de alguma forma. Tem muita gente, até puxar esse gancho aqui, tem muita gente que ele vem há muito tempo entregando conteúdo, há muito tempo levando valor para as pessoas e ele nunca cobra. Porque você faz isso às vezes tão naturalmente porque você gosta, e eu vou falar uma coisa com você está fazendo um mal para o universo. Porque é como se você tivesse, sempre que você entrega um valor, você está depositando numa conta que você nunca vai lá sacar. Né? Então, você vê que você começou isso, aí o que aconteceu? As pessoas começaram a, poxa, vende. E aí eu comecei a desenvolver bolsas só para vender. Continuei ali com conteúdo gratuito. E aí eu trazia uma bolsa mais elaborada e vendia Isso foi te instigando também a se desenvolver nisso, detalhe, né? Eu trabalhava todos os dias da semana. Eu tirava o domingo para criar a bolsa. Eu tinha que inventar aquela bolsa para ensinar na próxima quarta-feira, porque eram as quartas-feiras. Eu tinha o domingo para fazer isso. Esse aí foi seu treinamento, né? Foi meu treinamento. E aí eu comecei a ganhar dinheiro na internet, vendendo aula das bolsas. E isso foi me dando notoriedade, eu fui conhecer, as pessoas começaram a me conhecer. A cada semana vinham pessoas novas me conhecendo de indicação das outras pessoas crocheteiras. Seguem fulana, né? Porque ela ensina. Ela tá lá ensinando ela tá ensinando. E naquela época tava um boom, tinha bastante gente fazendo isso também. E foi muito. Houve muita troca. Sim. E aí começou alguns lugares me chamar para eu querer dar aula lá, fazer workshops presenciais. Workshops presenciais. Legal. Então a primeira vez que eu viajei com o dinheiro do crochê foi para ver a Mega Artesanal, passear lá e conhecer a Mega Artesanal. Lá eu fiz contatos com pessoas dos armarinhos do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul, e que me conheceram pessoalmente. E aí eu comecei a ensinar fora do meu estado primeiro. Eu viajava. Você tá igual Jesus, né? Jesus foi conhecido primeiro fora para depois voltar para a terra dele, né? Então é a mesma coisa. Só abrir um gancho, o que é mega artesanal? Né? Vamos trazer do vocabulário do crochê, né? do artesanato, para todo mundo entender. Mega artesanal, pessoal, é a maior feira da América Latina de artesanatos. Acontece geralmente lá na Expo Imigrantes, em São Paulo.
assim, é mais de 400 expositores, inclusive nós estamos entre eles, né? Porque aí depois, lá na frente, você vai entender. Eu contei um pouco sobre a história de um outro negócio que a gente tem, que é um e-commerce, e que a gente já, pelo segundo ano, a gente tem 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora em dezembro do e-commerce. A gente fundou lá em dezembro de 2020, então 2023 agora fazem 3 anos, e há 2 anos a gente vem expondo também os nossos produtos lá na Mega Artesanal. Né? Aí você foi para a Mega Artesanal, e aí? Aí você ficou famosa lá, que o pessoal te reconheceu. E eu levei um choque, Marcelo, nesse momento. Porque não é que eu fiquei famosa lá. Lá eu percebi... Que as pessoas já te conheciam. Que as pessoas já tinham gratidão pelo aquilo que eu entregava. Então eu vi as pessoas vindo me abraçar. Andréia, bolsa cestinha, que é essa que você citou. Eu vendo muito dela. Eu adoro acompanhar essas aulas. Ali que você foi ter realmente uma noção do impacto que você já estava gerando. Exato, né? Exato. E aí, eu comecei trabalhando fora ainda, eu ainda estava trabalhando fora, eu comecei a receber os convites e em busca também desses eventos presenciais em outros estados. Então, eu negociava com o armarinho, a gente dividia geralmente os custos, né, cobrava um valor X por pessoa, tentava um patrocínio de uma alça, de um fio, às vezes conseguia, às vezes não, vendia, comprava uma passagem, ou avião, ou ônibus, ou metrô, já fui de trem. E aí, nesse momento, trabalhando nos workshops presenciais, eu ia pelo menos uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses em alguma cidade, dar um workshop. Isso começou a te dar uma grana maior. Exato, porque aí eu tinha a venda dos passo a passo, das aulas das bolsas, e aí eu tinha o dos eventos presenciais. Então, eu já estava ganhando 3 vezes o que eu ganhava na escola de música, juntando o online e o físico. Maravilha. E aí, nesse momento, é que eu tomei a decisão de vou ter que sair, porque se eu quiser crescer isso, se eu quiser fazer mais eventos, eu não posso mais ter tanto tempo. Você teria que se dedicar mais àquele hobby que já não era mais um hobby. Exato, e eu já estava no momento que eu viajava o final de semana, eu fazia 2 vezes de lucro o meu salário que eu trabalhava o mês todo. É porque você viajava e você fazia várias turmas, né? Exato. Várias turmas. Aí, vamos chegar no momento que a gente se conheceu, né? Eu contei um pouco desse episódio, dessa história no primeiro episódio. Então, se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá que você vai ver a minha procedência, né? Você vai saber de onde eu vim, né? Mas, resumindo, eu, 1 ano antes de estar conhecendo a Andréia, eu estava no mercado tradicional, sendo empregado, ganhando na carteira R$ 1.177. Comecei a estudar o marketing digital, e eu vi que a maior oportunidade no digital seria eu ser um estrategista de negócio. Por quê? Porque eu poderia me tornar sócio de projetos, né? Então foi assim, eu falei, eu tenho que logo chegar lá. No projeto que eu estava como gerente de marketing, que era no mesmo bairro onde a Andréia morava, eu já contei isso, eu pegava 1h30 por dia de ônibus para poder vir trabalhar. Eu fui um dia, né, lá na hora do almoço, tomar um shake, aí vem a Herbalife de novo, né? E aí, quem estava sentada lá? A Andréia. Aí, eu fui lá e falei com ela, que a gente, quando trabalha com umas coisas assim, né? A gente fala com boca cheia, trabalha com marketing digital. Principalmente quando uma coisa está muito na pompa, né? Está muito no... E aí, ela falou assim, eu sou professora de bolsa de crochê. Eu não sei se você falou se foi professora de bolsa de crochê, ou se você era professora de crochê. Eu também não tenho essa recordação. Gente, eu vi alguma coisa ali? Nada. Na verdade, eu menosprezei. Assim como a maioria das pessoas menosprezam. Porque, deixa eu falar uma coisa importante com você. O artesanato no Brasil, ele é um negócio bilionário. Qualquer coisa no artesanato é bilionário. Então, é um negócio que não está no radar das pessoas e não estava no meu também. Eu via outras oportunidades, né? Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Quando eu falei que trabalhava com marketing digital, a Andréia levanta lá de onde ela estava, pega o celular dela e fala, olha só o meu Instagram. Eu acho que se eu fosse dizer uma coisa que mudou tudo, foi esse momento, que eu peguei seu celular na mão. E aí eu falei, cara, essa menina tem 20 mil seguidores.
Quando você falou que trabalhava com marketing digital, eu não tinha ideia do que ele fazia. Mas eu imaginei... As pessoas geralmente acham que marketing digital... existem vários níveis, mas a maioria das pessoas acham que é alguém que cuida do Instagram dos outros. Né? Eu, inclusive, nunca cuidei de Instagram de ninguém, nem gosto. Nem o meu talvez é bem cuidado. Mas aconteceu isso. Né? Talvez se não tivesse acontecido isso, a gente não estaria aqui contando essa história. Né? Ela levantou, quando eu olhei 20 mil seguidores, eu falei, isso é tudo orgânico? Ou seja, tudo natural? Ou você comprou seguidor? Aí ela falou assim... Tem como comprar? Tem como comprar seguidor? E eu falei, não, esse negócio parece ser sério dela. Eu falei, eu posso olhar seus números? Quando eu olhei os números dela, eu vi que ela tinha um site. Eu falei, você tem site? Ela, tenho. Eu vendo as aulas lá. Eu falei, vende a aula quanto? A R$30, 40 e tal. Eu falei, nossa, semana passada 150 pessoas foram no seu site. Quantas compraram? Aí ela falou, tipo, 5, 6, 4. Eu falei, e o que você fez com as outras 145? Aí ela, como assim? Aí eu virei nessa hora pra ela e falei assim, cara, você tem muito potencial, mas você precisa de ter um cara igual eu no seu negócio. Gente... E o YouTube? Ah, tá. Ela foi lá, pegou o Instagram. Mas eu também tenho um canal no YouTube. Foi lá, me mostrou o canal no YouTube, 15 mil pessoas. 15 mil inscritos. Eu falei, cara, comprar seguidor até vai. Agora, inscrito no YouTube... E assim, naquele momento, eu falei, olha, eu tô envolvido num projeto agora, eu não posso pegar o seu projeto nesse momento, mas o que estava na minha cabeça? Eu vou achar um projeto de alguém em que eu vou investir meu tempo, eu vou me tornar sócio desse projeto e eu vou mudar minha vida através dessa forma. Isso já estava claro para mim. Né? Eu ganhava 2.250 lá onde eu estava trabalhando para ser gerente de marketing. Quando eu conheci a Andréia e eu vi isso dela, quando eu voltei naquele dia para a produtora, eu virei para o cara que estava lá, o designer, e falei assim, cara, eu acabei de encontrar uma mina de ouro. Falei com o Ian. Falei, Ian, eu acabei de encontrar uma mina de ouro, cara. Eu encontrei uma pessoa que nós vamos fazer, nós vamos bombar aquele negócio dela. E aí ele falou assim, ela mexe com o quê? Eu falei, cara, ela mexe com crochê. Crochê. E aí, passaram, eu lembro assim, botando em data, e agora eu vou bem rápido, assim, para vocês poderem entenderem o momento que a gente está hoje. Tá? A gente vai fazer, tem mais de 3 anos e meio que a gente está nessa parceria, mas para você poder entender que aqui são 2 pessoas normais, que tem uma história antes, então com certeza a gente já estava num momento de mudança de vida, né? Depois dos 30, geralmente a gente está naquele momento assim, poxa, agora eu estou na hora de dar certo. Preciso fazer alguma coisa para dar certo. Você vê que ela já tinha, eu virei para ela e falei, cara, parabéns até onde você chegou sozinha, porque você já tem site, já vende aula, já se esforça, mas você não tem noção do que dá para fazer no seu negócio. E eu não tinha mesmo. Eu tinha um pouco, mas eu não conhecia o seu mercado. Né? Eu saí, comecei a estudar sobre ele, daí um mês, esse projeto meu, que eu tava, 1 mês e pouco, e tava acabando, eu chamei ela novamente para uma conversa, e aí, gente, eu falo assim, é uma sensação que eu tenho que a vida toda eu fui treinado para fazer o que eu faço. Eu sentei com ela e eu falei assim, Andréia, olha, você lembra o que eu falei com você, as coisas que eu falei com você? Eu lembro algumas coisas. Eu estava muito confusa, com muito medo de ter uma pessoa no meu negócio que eu não tinha noção. Para mim era uma forma de sobrevivência, de eu ganhar aquele dinheiro ali, né? Mas você começou a falar umas coisas tão grandes que para mim, naquele momento, na visão onde eu estava, eu imaginei, nossa, mas isso é muito difícil um dia chegar lá. E engraçado que hoje cada coisa foi se realizando. É muito interessante que geralmente as pessoas que vendem seu conhecimento de alguma forma, elas têm, o primeiro pensamento que elas pensam é assim, elas pensam em que se elas tiverem alguém ajudando nas estratégias do negócio dela para crescer, ela pensa com a mentalidade de agora. Aí ela pensa assim, eu ganho 2 mil, vou ter que dividir isso com alguém. E não ela pensa que pode ter um crescimento exponencial, que foi o nosso caso. Então,
eu lembro que eu virei pra Andréia e falei assim, eu fiz uma proposta indecente pra ela. Que você não faria nunca. Que eu não faria, que eu nunca mais vou fazer na vida, né? Eu Ainda bem dei que um eu percentual, agarrei. eu dei um percentual maior pra ela do que pra mim, e eu falei, fica tranquilo, eu sei que você tá com medo, eu vou entrar com investimento no negócio. E, gente, eu tinha 5 mil reais guardado, né? E nesse projeto, aconteceu muita coisa, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas eu falei, cara, eu te dou até o final do ano agora. Isso a gente se encontrou mais ou menos dia 20 de dezembro de 2019, antes da pandemia. Eu falei, eu te dou até o final do mês para você poder me dar uma resposta. Eu sei que você tá com medo, vai para casa, pensa, conversa com o marido, aquela coisa toda. Eu falei, mas olha, saiba de uma coisa, se não for você, vai ser outra pessoa. Porque eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu vou nessa linha. Ela me ligou, felizmente, a gente marcou uma primeira reunião, uma reunião virou 4 horas de reunião, dali a gente saiu desenhado o que seria, daí 45 dias, uma venda de um curso. Ela fechou as aulas dela para não vender mais avulsa. Então a gente criou um momento até chegar lá, né? A gente fez assim, em tal data vai ser a venda, né? Aí viemos de trás. Aí nós viemos de trás para frente, e o que a gente vai fazer daí 2 dias, que seria a primeira live. Então, só para resumir, eu no mês de dezembro eu ganhei 2.250, quando a gente lançou o que hoje é a comunidade Apassote, que é a maior, a gente criou a maior comunidade do mundo de bolsas em crochê. Hoje, 45 dias depois, a gente estava ganhando mais de 30 mil reais por mês, né? Então, no primeiro momento, foram vendendo a 500 reais, 497, a gente fez mais de 200 alunos e a gente faturou 108 mil. E daquele momento ali, veio 2 coisas assim. Acho que a primeira foi, será que foi sorte? E agora? E teve ainda a pandemia. A pandemia. Porque isso foi em fevereiro. Foi em pandemia fevereiro, estourou em em março. E a gente já falou, agora acabou o mundo, ninguém vai comprar nada, ninguém vai fazer nada, e foi exatamente o contrário. A gente, enquanto a pandemia atrapalhou muitos negócios, quem estava no mercado digital em 2020, gente, as pessoas estavam loucas para comprar alguma coisa. Então a gente surfou muito a pandemia. Inclusive, tem muita gente que até hoje não entende porque o negócio dela deixou de acontecer, porque talvez você acha que você não mudou as suas estratégias, você acha que você ainda está vivendo na época da pandemia. A gente passou um pouco por isso, né? Empreender não adianta você falar que é uma linha reta para cima, não é, tá? Exige que você tenha um nível de maturidade, um nível de mentalidade, de suportar pressão, porque é muito engraçado. Quando você sai do nada para 20 mil reais por mês, é ótimo. Quando você bate 50, é ótimo. Mas se depois cair para 20, você se sente, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Parece loucura para quem não ganha, mas para quem passa a ganhar, é assim que acontece. E aí a gente começou ali um processo muito forte. No final do ano a gente começou a ter um problema com fornecedores, e aí a Andréia vira para mim e fala, Marcelo, vamos vender os materiais também? E eu não queria nada físico. Então, assim, isso é uma outra coisa que eu ensino até mesmo nas minhas mentorias, é uma coisa que eu aprendi, eu chamo de efeito teia de aranha, né? Você pega um negócio e você vai desmembrando o que está em torno dele, sabe? E isso a gente foi fazendo. Quando foi no final do primeiro ano, a gente já tinha mais de 1.500 alunas, para vocês terem uma noção, e esse povo todo demandava produto, ainda mais que o curso era um curso voltado para a pessoa que quer aprender a vender, fazer disso um negócio. Porque quando é um hobby, a pessoa faz de acordo com o que ela vai presentear. Que é pouco, né? Pouco. É pouco. A pessoa que faz por hobby vai fazer quantas bolsas no mês? 2, 3? E a gente veio nessa pegada na comunidade, né, que é o nosso curso, de transformar em renda esse hobby. Assim como eu também já tive esse momento, e foi a salvação de muitas mulheres nessa época de pandemia, vendendo produto físico, vendendo bolsa em crochê. E isso faz com que elas comprassem mais material, porque elas estão fazendo para venda. E a gente começou a ter problema com fornecedores, aí que é a questão. Amigo, deixa eu falar um negócio pra você. Se você foge de problema, você está fugindo do dinheiro. O dinheiro, ele tá nos problemas. A gente começou a ter um problema de ter
demanda por material, os fornecedores não queriam produzir a quantidade que a gente precisava, e os alunos começaram a reclamar. Já acabou lá o material que você indicou. E isso começou a gerar um estresse na gente grande. E aí a gente foi, dia 26 de dezembro de 2020, um dia depois do Natal, quase acabando o ano, a gente lançou a VIP Acessórios, que aí foi o nosso segundo negócio, né? Que hoje é um e-commerce. Para resumir, hoje é um e-commerce que nos últimos 12 meses já faturou mais de 1 milhão. Então, você que ouviu um pouquinho da minha história lá no primeiro episódio, né, em que eu estava lá R$2 para almoçar, né, foi meu dia do basta. Hoje a gente tem aí um negócio no digital, mais de 1 milhão ano. A gente tem um negócio no e-commerce, mais de 1 milhão ano. Então, de R$2 para 2 milhões é possível, tá? Porém, assim, agora eu queria trazer uma questão, é o seguinte, Andréia. O que a Andréia de antes, ela pensava diferente do que a Andréia de hoje, né? Porque, para vocês terem uma noção, gente, o que eu virei para a Andréia naquela primeira reunião? Eu dei um bombardeio nela de uma visão muito ampla, né? Eu virei para você e falei assim, olha, dá para a gente poder, no futuro, vender produto, dá para a gente poder ter uma marca própria de fio, dá para a gente ter uma comunidade grande, todo ano as pessoas, como uma assinatura, né? Todo ano elas renovam e tal. Mas assim, você já estava num caminho, o que não estava acontecendo? Você já estava no digital, se a gente for parar para pensar, você estava no digital, você tinha 20 mil seguidores, você era conhecida, mas qual foi a chave que não tinha ainda virado? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está no digital, você está com o Instagram bonito, eu já falei sobre isso no primeiro episódio, que Instagram bonito não é o que vende, né? Você tem que ter outras questões aí, eu acho que você já sabe se você assistiu, mas o que virou de chave, o que aconteceu que antes não acontecia? Marcelo, naquele momento que a gente começou a trabalhar junto, antes daquele momento, primeiro que eu estava lutando pela sobrevivência. Tudo dependia do que eu fizesse. Eu não sabia que eu tinha que buscar conhecimento, eu fazia as coisas de forma intuitiva para ganhar o dinheiro para me sustentar ali naquela. Então eu não conseguia nem ter clareza e visão das possibilidades e do que eu poderia fazer para frente. Era meio que assim, um cego em tiroteio, atirando para todos os lugares. Isso porque as minhas características me ajudavam, né? Eu não era tímida, então eu tinha alguns elementos que eu estava disposta a enfrentar. Mas eu não tinha clareza, eu não sabia onde ia chegar, eu fazia do jeito que eu achava que era certo, e eu achava que e também não tinha noção que eu precisava de ajuda. Não tem parâmetro. Eu não conhecia ninguém ao meu redor que trabalhava com isso, que fazia. Era difícil até para mim falar com o que eu trabalho, o que eu fazia. Eu dou aula na internet, eu dou aula presencial, eu ensino. Então isso era muito complicado. Eu não tinha clareza, eu não tinha visão, eu só sabia que eu precisava fazer. Quando você veio com aquela proposta, que a gente teve aquela conversa, eu também não sabia o que ia ser dali para frente, mas eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa, que do jeito que eu estava, eu poderia não conseguir fazer mais. E... Eu lembro de uma frase da Andréia, que ela falou assim, mas você acha que dá para ganhar uns R$8 mil? Eu falei assim, 8 mil em quanto tempo? Ela falou, por ano. Não tinha nem noção. Eu falei, minha querida, se esse negócio não der 8 mil por mês, eu tô fora. Olha aquilo. Gente, você é fruto do meio que você vive. Eu acho que assim, a grande diferença é que eu vim de uma escola longa antes. Eu já estava de desenvolvimento pessoal, porque eu vou voltar a falar isso. O seu negócio, ele nasce a partir da sua cabeça. Se não tem nada na sua cabeça, não tem o que vai nascer. É simples assim. Se o seu negócio ele é um negócio... E o que acontece muitas vezes é que a pessoa que vende a pessoa que tem o conhecimento, que é o seu caso, os artistas, então, isso é muito comum, eles não sabem se vender. Não tem uma estratégia de venda, não sabe oferecer, não sabe criar esse momento da venda, esse desejo na pessoa, não sabe mexer com dinheiro, não sabe investir, não sabe olhar e ver que aquilo tem um business, aquilo tem um negócio.
O mercado do artesanato, se eu não me engano, é um negócio de 200 bilhões de reais por ano. Gente, isso é muito importante, e é muito importante a Andrea estar aqui. Se consegue fazer isso no crochê, e na sua área? Inclusive, comenta aí embaixo qual é sua área de atuação, né? Porque se no crochê isso é possível, então o que é interessante é isso, qualquer nicho no mercado, quando você sai de uma sala de aula, você sai ali de uma palestra, de um encontro com 5, 10 pessoas que você atinge, e você vai para a internet, o mundo é sua sala, certo? E o nível de escala que você tem, que é quantas pessoas você pode atingir, por exemplo, qual foi o máximo de pessoas que você antes conseguiu colocar numa mesma sala para você ensinar? 12, 15 no máximo, porque senão eu não conseguia dar atenção para elas. Uhum. Eu achava, né? E em uma dessas semanas ao vivo aí, de que você ensinou bolsa, a gente já botou quantas pessoas ao vivo simultaneamente? Eu não estou falando que participaram, não. A gente já bateu que número? 3 mil. 3 mil pessoas. São quantas pessoas a mais? São 20... São 200 vezes mais. Será que ter 200 vezes mais pessoas te assistindo pode aumentar em quantas vezes o seu potencial de ganhar dinheiro? De impacto com o que você faz? Porque assim, eu gosto de falar do dinheiro, mas o dinheiro ele só é importante para quem não tem. Depois você vai entender de propósito. Então, hoje, isso aqui, se esse podcast está acontecendo, não é só por uma questão de ganhar dinheiro. Eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro com tudo que eu boto a mão hoje. Até porque eu cheguei até aqui sem depender disso aqui. E a capacidade da gente ganhar dinheiro está na oportunidade de dizer não, né? Senão a gente aceita qualquer coisa. Mas assim, olha o potencial, né? Quantas você teria que juntar 200 salas para você poder ter 15 pessoas? Primeiro que eu não acreditaria ser possível isso. Seriam 200 workshops. Seriam 200 workshops, eu vou ficar 5 anos para fazer esses 200 workshops, exato, né? Exato. Então, é uma quebra de paradigma, eu acho, muito grande. E aí eu tenho 2 coisas para poder confrontar você aqui. A primeira é o seguinte, quantas pessoas estão deixando de ouvir a sua mensagem? Tirando a sua oportunidade de mudar a sua vida, mas quantas pessoas estão deixando de ouvir a sua mensagem? O mundo precisa ouvir a sua mensagem. Foi por isso também que eu saí da caverna. Né? O meu mentor fala isso comigo. Marcelo, você precisa sair da caverna, você tem muita coisa para entregar. E por isso que foi essa ideia aqui do podcast. E para além do dinheiro, né? Você falou dos 2 milhões, falou sobre isso tudo. O que eu sinto de diferença é que hoje muito mais mulheres vêm com o retorno de que estão mudando a vida delas, de que melhoraram a saúde, de que estão fazendo uma renda extra, mudaram de cidade, estão ganhando na mais, praia, viajando para o exterior, ganham comprando mais carro do que com a aposentadoria que elas tinham. Por quê? Porque elas acreditaram nesse projeto com a gente, se tornaram alunas, e se a gente não tivesse isso, essas pessoas também não teriam, de repente, visto essa oportunidade. Exato. Muita gente pode estar aí passando dificuldade porque a gente não abre a boca para a gente falar. Gente, eu acho que já foi bastante informação por aqui. Então, se dá para fazer no crochê, imagina na sua área aí. Eu quero agradecer a Andrea por estar aqui comigo, estar participando desse 2º episódio. Não teria pessoa melhor para poder estar participando aqui, poder estar contando a história dela. Porque muitas vezes a gente tem que olhar para um mercado que a gente julga às vezes que é menor do que o nosso, ou que a gente acha que, eu acho que isso aqui é negócio de vovó e tal. Mas olha o tamanho da oportunidade que tem no mercado deles. Eu tenho a honra de ter sido a primeira mentorada dele. Antes mesmo dele descobrir todo esse potencial que ele tinha. E todo dia eu pegava 1h30 de ônibus para vir para sua casa. Isso foi uma coisa que eu acho que é mais extraordinária, assim. Nunca a gente se julgou. Não. Porque a Andrea morava numa kitnet, né? Que era do tamanho quase hoje do estúdio dela. Eu morava de favor. Eu pegava 1h30 de ônibus para poder vir para sua casa para a gente poder começar a gravar. Mas nunca a gente se julgou do tipo, e você está querendo me ensinar sem ter resultado?
Acho que nunca teve essa conversa, né? E a gente acreditou um no outro e fez a coisa acontecer e estamos aí até hoje. Acho que né? a gente foi aberto para pensar sempre no projeto. Independente do Deixar ego, o ego de lado. de quem quer que seja. Eu acho que trabalhar o nosso desenvolvimento como pessoa, eu acho que foi um ponto que foi muito importante para esse crescimento nosso. A gente fez PNL junto, né? Fizemos várias coisas assim junto. E eu queria dizer para você o seguinte, você que chegou até aqui, né? Não deixa, você já sabe, se isso tudo fez sentido para você, começa a seguir aqui esse podcast, segue o canal onde você estiver assistindo. Se fez sentido para você, manda um direct para mim lá no meu Instagram. Meu Instagram é @falecomsobral, tá? Então, manda lá um direct, pode mandar uma mensagem, tem alguma dúvida? Marcelo, eu te vi no podcast, manda lá para mim que eu vou fazer, vou ter o maior cuidado de estar te ajudando de alguma forma, te respondendo também. E agora você já sabe que se você quer vir para o digital, você fale com o Sobral, tá ok? Então, um beijo para você, né? Andréia, obrigado por estar aqui novamente. Eu que agradeço. E até a próxima.